Olá, meus amigos, Leonardo Torres na área, aula 3, legislação aplicada à EBSER. E antes de tudo, lógico, mensagem do dia, frase do bem para que não percamos a tradição de termos o hábito de conservarmos bons hábitos. Vamos lá então, frase do dia foi: deixe o passado para trás e siga em frente. Próxima parada, felicidade, a vida é pro futuro, a vida é que nunca. Legal, e ficam aqui as minhas redes sociais também, gente, os meus contatos, para que vocês entrem em contato, Instagram, e-mail, site, canal do YouTube, se inscrevam, cliquem no sininho para que sejam notificados quando eu postar novos vídeos. Legal, tá, gente? Muito bem. Momento merchan, meus livros, Lei de Acesso à Informação, coleção especial para concursos, e também em breve publico aqui, gente, ó, o livro também nessa mesma coleção da Lei 2550, lei que é objeto aí de nossa aula de hoje. Legal. E também é uma coleção especial para concursos, comento a lei toda, questões comentadas, bem bacana, e você adquire aí pelo site da Juspodium. Muito bem. Vamos lá, gente. A aula de hoje iremos tratar do quê? Continuaremos a tratar da Lei 2550 de 2011, é a lei que autorizou a criação da EBSER. E hoje iremos tratar basicamente do quê? Das finalidades da EBSER. Não se esqueçam, a EBSER é uma empresa pública federal, capital 100% da União, não admite capital privado, e a EBSER é vinculada ao MEC, e não ao Ministério da Saúde, hein? É vinculado ao MEC e não ao Ministério da Saúde, pegadinha do malandro. E o MEC, sabemos que é um órgão da administração direta federal da União, que integra lá o Poder Executivo. Artigo 3º vai trazer o quê? As finalidades da EBSER. Vamos lá, gente. Primeiro, a primeira questão é a seguinte: a EBSER, ela vai prestar serviços públicos de forma gratuita. Serviços gratuitos no campo da saúde e da educação. Primeiramente, a primeira finalidade dela é assistência médico hospitalar, ambulatorial e também apoio ao diagnóstico. Professor, será que a IBFC pode perguntar a diferença entre assistência médico hospitalar, assistência ambulatorial ou apoio ao diagnóstico? Não, ela não perguntará por quê. Porque a própria lei não explica, a própria lei não diferencia, não será uma questão de prova. Se a sua dúvida não for respondida por uma simples olhadela na lei, não será uma dúvida de prova. Talvez no seu dia a dia, atuando na EBSER, talvez seja fundamental que você saiba diferenciar assistência médica hospitalar, assistência ambulatorial e apoio ao diagnóstico. Mas para essa prova não precisa, é um aprofundamento desnecessário. Saiba nesse momento que prestar tais assistências é uma das finalidades da EBSER. Beleza. E também a EBSER sabemos que ela atua no campo da educação, tanto que ela é vinculada ao MEC. Vamos lá, ela prestará apoio a quem? Ela prestará apoio às instituições federais de ensino, por exemplo, uma universidade pública federal, que são autarquias federais, e a instituições congêneres semelhantes. Legal. Então, por exemplo, a EBSER, ela pode apoiar uma universidade pública federal no campo do ensino, da pesquisa, da extensão, formação de pessoal, ensino-aprendizagem. E não se esqueçam, as universidades públicas federais têm natureza autárquica, são autarquias federais. Por exemplo, a UFSC, Universidade Federal de Santa Catarina. Vamos lá, então ela presta apoio às instituições de ensino federais, por exemplo, autarquias federais que são universidades públicas, né? Apoio ao ensino, pesquisa e extensão, ensino-aprendizagem, formação de pessoal na área da saúde. Tanto que notaremos, ao estudarmos o artigo 6º, que a EBSER pode celebrar contratos com as universidades públicas federais, visando aí a prestação de serviços no campo da saúde e da educação. Ok? Legal. E o artigo 3º, ele prevê o quê, gente? Que nesses contratos entre a EBSER e a Universidade Pública Federal, que eu insisto, são autarquias, deverá ser respeitada a autonomia da universidade, tá, gente? Esses contratos devem observar e respeitar a autonomia universitária. A gente pensem assim, ó. A Universidade Pública Federal, por ser uma autarquia, ela já tem autonomia. Só que pelo fato desta autarquia ser uma universidade, ter uma autonomia um pouco maior, um pouco majorada, garantida pela própria Constituição Federal, no artigo 207, e também lá no artigo 53 da Lei 9394 de 96, que é a LDB, Lei de Diretrizes Orçamentárias. Mas, professor, como que seria essa autonomia universitária que tem que ser respeitada nesse contrato entre a EBSER e a própria universidade? Gente, a universidade, ela que definirá qual conhecimento será transmitido, de que forma será transmitido, ela tem autonomia para gerir o seu corpo administrativo, corpo docente e
e dentre outras questões no campo administrativo e educacional, tá? Eu insisto, esses contratos entre a EBSER e a universidade, que é uma autarquia federal, devem respeitar essa autonomia universitária, garantida pela Constituição e pela LDB, Lei de Diretrizes e Bases. Legal. Professor, isso cai em prova ou você está enrolando? Não cai em prova assim, a questãozinha aqui, ó, a questãozinha, vamos lá. Cadê você aqui, ó, assinar a alternativa correta. Em nenhuma hipótese a EBSER está dispensada de contratar mediante licitação na forma da Lei 8666 de 93. A gente está errado por quê? Está errado porque nós notaremos que existem situações de contratação direta sem licitação. Existem situações que a EBSER, empresa pública federal, ela pode contratar sem licitar. As instituições federais de ensino, elas podem contratar a EBSER sem licitação. E a própria EBSER, ao contratar fornecedores, por exemplo, tem situações excepcionais que ela pode também contratar sem licitação. Não há competição inexigível. A competição, a lei proíbe, licitação dispensada. A competição e a lei não obriga a licitação o quê? Dispensável. Por exemplo, a EBSER pretende adquirir vacinas que só são produzidas por uma fabricante, por uma indústria farmacêutica na Bélgica. Só tem um fornecedor. Não tem competição, licitação e lei exigível. Ou em algumas situações até tem competição, só que a lei proíbe licitação dispensada. Ou em algumas situações a lei não obriga, com ou sem licitação. Por exemplo, calamidade pública será o quê? Dispensável. Tá? Então realmente aqui a ela é falsa. E geralmente uma expressão taxativa que não dê margem a exceções, por exemplo, nenhuma, torna a questão incorreta. Legal? B. A EBSER pode contratar com as instituições federais de ensino ou instituições congêneres, não tendo obrigatoriedade de respeitar o princípio da autonomia universitária. Errado. Deve sim, conforme visto, respeitar tal autonomia. C. Os contratos firmados entre a EBSER e as instituições federais de ensino devem conter prazo de execução. Gente, correto. Não existe contrato administrativo com a duração indeterminada. Todo contrato ADM tem a duração certa. D. Os contratos firmados entre a EBSER e as instituições públicas congêneres não têm obrigatoriedade de conter a sistemática de acompanhamento e avaliação e conter critérios e parâmetros a serem aplicados. Errado. Devem constar neles, sim, de que forma que eles serão acompanhados e avaliados, até para viabilizar o controle administrativo e a boa gestão de recursos públicos. E não compete à EBSER administrar unidades hospitalares ligadas ao SUS e exercer função de controladoria e auditoria sobre os hospitais particulares. Questão errada por quê, gente? Porque uma das competências da EBSER realmente sim é gerir unidades hospitalares ligadas ao SUS, dentre outras competências que iremos verificá-las no futuro próximo. Ok? É isso aí então, gente, paro por aqui. Na semana que vem eu posto a aula de número 4 da Lei 2.550 de 2011, lei que autorizou a criação da EBSER. Beijo no coração, namastê, tudo de bom. Até a próxima aula. Valeu!